Você sabia que não muito longe daqui existe uma cidade que foi edificada às pressas para suportar uma crise de saúde pública igual a que estamos vivendo hoje e que afetou todo o povo de uma região no final do século XIX? E se eu te falar que esse lugar tem hoje mais de 1 milhão de habitantes e que, apesar de continuar crescendo, todos os seus moradores estão mortos? É isso mesmo, estamos falando de um cemitério. Você deve estar se perguntando o porquê de um site de cultura e dicas de viagem estar contando a história de um cemitério, não é mesmo? É que esse, em particular, é repleto de manifestações artísticas e foi concebido num cenário parecido com o que estamos vivendo em 2020. A história da humanidade é marcada por grandes avanços, mas também por doenças que afetaram milhares de pessoas e mudaram para sempre os rumos, hábitos e costumes de sociedades inteiras. Estamos em Buenos Aires, capital da Argentina. Cidade muito visitada por turistas de todo o mundo interessados em passeios inesquecíveis. Além da comida, dos costumes, praças, parques, igrejas, monumentos, há também por aqui uma grande procura pelas casas de tango. É tão tradicional que existem lugares com apresentações diárias e com sessões quase sempre lotadas. Mas quando falamos em tango, é impossível não mencionar o mais famoso deles, La Comparsita, que ganhou o mundo na voz de Carlos Gardel. E foi aqui na Argentina que ele passou a maior parte da sua vida. Vai sair um vídeo aqui no canal só com dicas do que visitar na capital portenha. Mas antes, vamos falar de uma curiosidade em especial que surgiu em nossa primeira viagem a Buenos Aires. Ao visitar o cemitério da Recoleta, nos perguntamos onde estaria sepultado Carlos Gardel. E a resposta estava do outro lado da cidade. Esse lugar não está nas indicações turísticas dos tradicionais guias de viagem, mas sua grandiosidade é tanta que é conhecido como a Cidade dos Mortos. Estamos no cemitério da Chacarita, um lugar que foi construído em caráter emergencial para suprir a repentina demanda gerada pela febre amarela no final do século XIX. A febre amarela surgiu na África e chegou à América do Sul com os navios negreiros em meados do século XVII. O vírus se espalhava facilmente pela picada de um mosquito e sua contaminação gerou grandes surtos em muitos países. Se ainda hoje é um problema, imagine na época em que as condições sanitárias eram muito precárias. A medicina era arcaica e até repudiada muitas vezes pelo cidadão comum. Isso fazia com que esse tipo de doença matasse muita gente. E assim como no Brasil, na Argentina a situação atingiu em cheio a capital Buenos Aires, obrigando a cidade a construir um novo cemitério em poucos dias, numa região afastada, cheia de chácaras. Daí seu nome em diminutivo, Chacarita. O primeiro censo da Argentina, de 1869, registrava que Buenos Aires tinha aproximadamente 177 mil habitantes. O bairro de San Telmo e seus arredores, por exemplo, eram regiões valorizadas, onde residiam e trabalhavam pessoas importantes. A vida noturna também era agitada por ali e não à toa apresentou um dos maiores focos da doença. No ano de 1871, começaram a ocorrer as primeiras mortes pela febre amarela no bairro de San Telmo, mas foram negligenciadas pelas autoridades locais. No final de fevereiro daquele ano, 300 casos já haviam sido registrados. E o mês de março iniciou com 40 mortes por dia, chegando a 100 no 6º dia do mês.
A incompreensão acerca das suas causas levava as pessoas a acreditarem de maneira equivocada que a transmissão se dava por contato humano, e em pouco tempo, 1/3 da população havia abandonado a cidade. E San Telmo, que era o bairro mais valorizado na época, foi perecendo lentamente, e hoje é símbolo da decadência aristocrata da capital, pois apesar das suas ruas estarem repletas de uma arquitetura que compõe um rico patrimônio histórico, o resgate dos seus tempos de glória parece mais distante a cada crise financeira que o país enfrenta. Com os números crescendo em uma progressão geométrica, a primeira quinzena do mês de março de 1871 fecha com 150 mortos por dia e logo passa para 200. Em abril, esse número subiu para 500 até atingir o pico de 583 mortes diárias. Um número assustador se considerarmos que antes da doença, a mortalidade diária média ficava em torno de 20 pessoas. E com o aumento do número de corpos, uma verdadeira corrida contra o relógio se iniciava, pois apesar do cemitério da Recoleta passar por uma ampliação, o cemitério do Sul estava saturado e estava fechando suas portas. Diante desse cenário caótico, em 14 de abril de 1871, é inaugurado o Cemitério de la Chacarita. Construído em tempo recorde para absorver todo aquele estrago causado pela peste que acometia a capital argentina. Era uma área de 50 mil metros quadrados. Ficava razoavelmente distante do centro da cidade e recebia os caixões pelo Tren de la Muerte, apelido dado à linha de trem que encaminhava os futuros habitantes da necrópole. A demanda era tanta que os caixões eram empilhados aos montes na porta do cemitério, para então serem cremados. No auge do seu funcionamento, 564 corpos foram cremados num único dia. Depois de aproximadamente 14 mil mortes, em poucos meses, o frio do mês de junho de 1871 acabou com a população de mosquitos que transmitiam o vírus da febre amarela. Com isso, veio o alento do fim da epidemia. Só que a essa altura, o nefasto capítulo da história da bela Buenos Aires já havia sido escrito, com o sangue de quase 10% da sua população, um número que afeta negativamente qualquer estatística urbana. Ao todo, o complexo abriga os restos mortais de mais de 1 milhão de pessoas. Segundo números registrados no livro Ángeles de Buenos Aires, de Omar Lopes Mato e Hernán Vizari, no ano de 2011, o cemitério da Chacarita possuía 10 mil mausoléus, 105 panteões, 93.860 sepulturas e 350 mil nichos, distribuídos em 95 hectares ou 950 mil metros quadrados. O britânico contava com 11 mil tumbas, distribuídas em 4 hectares ou 40 mil metros quadrados, e o alemão com mais 150 mausoléus, em mais 4 hectares ou 40 mil metros quadrados. O cemitério da Chacarita é dividido em 21 seções, ossários, galerias laterais e subterrâneas. Havia uma 22ª seção que foi demolida há poucos anos para incorporar o espaço de um parque. É tão grande que, se você pensa em conhecê-lo um dia, prepare-se para caminhar muito. Uma dica é ir de carro, e sim, é permitido circular de automóveis por aqui. Caminhar pelo local traz uma sensação estranha. Uma mistura de admiração pela manifestação artística presente em anjos e ornamentos, mas ao mesmo tempo dá uma certa aflição por observar que tanta beleza arquitetônica hoje caminha junto ao descaso. Grande parte desses mausoléus foram construídos por famílias que em vida moravam próximas, eram vizinhas, e permanecem aqui representadas por toda a eternidade. Alguns, apesar de pequenos por fora, têm 2 ou 3 andares abaixo do nível da rua, que abrigam caixões sepultados de maneira aparente. E se isso já é macabro por si só, acrescente uma pitada de vidros quebrados, limo e teias de aranha, e será inevitável pensar que alguns moradores da necrópole saem para dar uma volta no meio da noite.
ou agonizam na porta dos seus mausoléus, aguardando que alguém os liberte da prisão eterna. Aqui também ficam os restos mortais de importantes personalidades, dentre elas o foco da curiosidade da nossa visita, o jazigo de Carlos Gardel. O artista faleceu em 1935, mas seu corpo só chegou a este túmulo que conhecemos hoje 1 ano e meio depois de sua morte, em dezembro de 1936. Gardel faleceu num acidente aéreo e foi sepultado em Medellín, na Colômbia, onde estava viajando em turnê. Ficou por ali aproximadamente 6 meses e depois disso seu corpo foi exumado e há uma grande história que envolve esse funeral póstumo. Para seu traslado até a Argentina, viajou mais de 12 mil quilômetros, passando por diversos povoados da Colômbia, foi até o Panamá, os Estados Unidos, passou pelo Brasil, o Uruguai, até então ser sepultado no Panteão dos Artistas no cemitério da Chacarita. E ainda assim, um tempo depois, foi exumado novamente para receber então este jazigo especial. E continuando o nosso passeio, ali próximo fica uma série de panteões, um crematório e esse grande parque de cruzes, com milhares de sepulturas tradicionais. Há também uma galeria lateral enorme, com 2 andares repletos de nichos que abrigam os restos mortais de diversas épocas. No centro da planta do cemitério, há um local que, de longe, parece mais um grande jardim verde sem nada. Mas quando você chega mais próximo, é possível reparar esses dutos de ar saindo pela grama, que denunciam que há algo grande abaixo de seus pés. São 2 andares de enormes galerias subterrâneas, com dezenas de corredores de um pé direito alto, abarrotados de gavetas, com os restos mortais de milhares de pessoas. Impressionante. A umidade excessiva e alguns corredores com pouca iluminação trazem uma sensação decadente de tristeza e de esquecimento. E traz à tona também uma reflexão sobre a vulnerabilidade humana e de quanto somos efêmeros. O silêncio mórbido, em contraste com alguns barulhos nefastos, dão a sensação de que estamos num labirinto sem saída que chega a causar pânico em algumas pessoas. Tem sua beleza, mas o lugar é macabro. Elevadores parados, mato crescendo e plantas apodrecendo num jardim triste e decadente entre os corredores. E ainda assim, seguimos atraídos pelas galerias, em busca de seus cantos e lugares mais obscuros, para saber se aquilo tem um fim ou se há um portal para romper a barreira do mundo dos vivos e dos mortos. Nesses tempos de pandemia, a mídia tem chocado as pessoas com a solução aparentemente improvisada que alguns governos estão adotando para lidar com essa triste demanda. Mas a verdade é que, apesar desse cemitério demonstrar que não se trata de um problema novo, a humanidade nunca estará 100% preparada para enfrentá-lo. Seja porque pensar em morte é algo extremamente desconfortável, ou seja porque demanda recursos de que não temos. É possivelmente por causa desse lugar, ou para não ter de construir outra Chacarita,
que a Argentina é tão radical nas medidas de enfrentamento da crise de saúde atual. Nós poderíamos contar ainda muitas histórias sobre esse lugar, mas vamos deixar que você mesmo as conheça quando vier para a Argentina. No site da Prefeitura de Buenos Aires você encontra informações sobre as visitas guiadas e os horários de funcionamento. Se você gostou do vídeo, dá um like e comente abaixo. E se inscreva no canal para receber mais conteúdos iguais a esse aqui. Até a próxima!